Bem-vindos ao Inteligência Intuitiva. Hoje o tema é as frases que estão a deixar toda a gente doente. É um título forte, mas acho que assenta que nem uma luva no que vamos discutir hoje. Sabes, eu estava a pensar nisto mesmo antes de começarmos a gravar, num tom assim mais divertido, mas que no fundo é trágico. Nós nunca tivemos tantos retiros espirituais, não é? Tantos coaches, tantos livros de autoajuda e aquelas frases de amor próprio estampadas em fundos bejos no Instagram. Sim, aquela estética super minimalista. Exato, protege a tua energia e coisas do género. Mas o paradoxo é este. Se estamos tão focados na cura, pá, se nunca falamos tanto sobre limites pessoais, como é que quem nos ouve provavelmente se sente ou conhece quem se sinta mais exausto, ansioso, isolado do que nunca? Pois, a conta não bate certo de todo, Não bate. E a nossa missão hoje é investigar exatamente isto. nem mais. Então, o que fizemos foi substituir os mandamentos antigos por influenciadores de bem-estar. O pecado atual já não é roubar ou mentir, é hum, não ter o mindset certo. Epá, é fascinante pensar nisso dessa perspectiva. Trocamos a culpa religiosa por uma culpa terapêutica. Vamos dissecar estas mentiras modernas que se disfarçam de cura. Ok, vamos desconstruir isto, a começar pela primeira frase, a mais emblemática de todas: ama-te a ti próprio. O grande pilar de tudo, não é? À primeira vista é uma máxima inatacável. Sim, ninguém defende que nos devemos odiar. Claro que não. Mas o problema é como mercantilizamos isto. Epá, eu tenho uma dificuldade imensa com a aplicação prática do conceito. Imagina isto, é como se alguém chegasse ao hospital com um osso partido, exposto. O médico não é má pessoa e diz tipo, olha, faz lota skincare, acende umas velas, cura a tua tíbia e depois volta aqui. Seria ridículo, pois. Mas na esfera emocional fazemos exatamente isto. A minha questão é, não estaríamos a transformar o amor próprio numa performance narcisista só para evitar lidar com a frustração? É exatamente isso. E repara, exigir isso a alguém que está ferido é ignorar por completo a biologia da emoção. Porque o amor não nasce no vazio. Se formos olhar para a psicologia do desenvolvimento, um bebê não aprende a amar-se sozinho. Pois não, tem os pais. Exato. O cérebro de um recém-nascido não tem a arquitetura para gerar valor do nada. Essa dignidade tem de ser primeiro recebida no olhar e no colo do outro, através dos neurónios espelho, percebes? Espera, os neurónios espelhos são aqueles que nos fazem imitar? Sim, que ajudam na empatia e a ler o outro. Quando um bebê chora e é confortado, o sistema nervoso dele codifica: ok, o meu desconforto importa, logo eu tenho valor. Uau! Então o amor próprio na idade adulta é só o reflexo de já termos sido amados? Nem mais. E por isso é que exigir a alguém com traumas de abandono que simplesmente se ame é de uma crueldade atroz, é humilhante. O verdadeiro amor próprio não faz barulho, nem precisa de ser anunciado. Não é cortar laços com as pessoas à mínima fricção. E isso leva-nos a uma transição inevitável. Porque se este falso amor próprio nos isola numa redoma de vidro, como é que lidamos com as tragédias que furam essa redoma? Através daquelas frases que tentam organizar o caos. Tudo acontece por uma razão. Ou o universo devolve. Há o clássico conforto ilusório. Sim, mas aqui tenho de fazer de advogada do diabo. Mas atenção, acreditar que existe uma justiça cósmica não é reconfortante para quem está a sofrer. Não ajuda a suportar a dor nos primeiros dias. Isto levanta uma questão importante. Ajuda sim. A nossa mente tem uma aversão evolutiva enorme ao acaso. O problema é a violência escondida nisso, a longo prazo. Romantizar o sofrimento, queres tu dizer? Exatamente. Se tudo tem uma razão, transformamos cada desgraça numa lição espiritual. Mas a verdade nua e crua é que nem todas as quedas são convites para aprender. Às vezes, caímos porque o chão partiu. E ponto. E pior ainda, isto introduz a ideia de que o universo funciona como uma máquina moral ou uma caixa multibanco emocional, o que gera uma suspeita espiritual horrível. Deixa-me adivinhar. A pessoa começa a achar que teve culpa. Nem mais. Quem sofre começa a sentir-se culpado por ter atraído ou, entre aspas, vibrado essa mesma dor. Pensa, o que é que eu fiz de errado nas minhas vidas passadas ou no meu mindset para merecer isto? E quando a pessoa acredita que atrai tudo o que lhe acontece, o próximo passo lógico é cair de cabeça na armadilha da hiperresponsabilização. A frase "tu crias a tua realidade" e a versão de escritório que é "tudo depende do mindset", O delírio da omnipotência moderna. sim,
Eu tenho uma analogia para isto. É como estarmos na margem de um rio a ver alguém num barco a afundar-se porque tem um buraco gigante no casco. E nós gritamos: o problema não é o buraco, é não estares a remar com atitude positiva suficiente. Ah, perfeito, é isso mesmo. É de loucos, não é? Culpar o remador quando o barco tem uma falha estrutural. E é aí que entra a distinção crucial, a diferença vital entre agência e omnipotência. Agência é teres alguma margem de manobra face ao que te acontece. O que posso fazer com a minha realidade? Exato. Omnipotência é a ilusão perigosa de controle total. Estas frases do mindset são super convenientes porque apagam completamente o contexto. Ignoram a biologia, ignoram a classe social, O trauma que a pessoa tem, a precariedade laboral. tudo. Fica tudo reduzido à atitude. E nota como até o próprio descanso foi capturado por esta produtividade. É verdade. Dormir agora é para otimizar o dia seguinte. Meditamos apenas para render mais. É a exaustão total de não nos ser permitido ser apenas humanos comuns, frágeis e falíveis. Epá, e como é que toda esta pressão por controlo e por estarmos sempre otimizados afeta a nossa vida íntima? Porque não ficamos isolados só no trabalho. E aqui avanço para as frases românticas que são as minhas favoritas para desconstruir. Vamos a isso. O segue o teu coração e aquela clássica do quem ama cura. Nós temos uma tendência enorme para idolatrar a emoção intensa, a montanha russa, como se fosse a única bússola certa. E se ligamos isto ao panorama geral da neurobiologia, é um choque, porque o nosso sistema nervoso não procura necessariamente a felicidade, ele procura a familiaridade. Espera, a sério? Familiaridade, mesmo que seja má. Sim, mesmo que seja destrutiva. O cérebro interpreta o que é previsível como seguro. Se a pessoa cresceu num ambiente onde o amor era misturado com caos, gritos ou abandono, seguir o coração pode ser perigoso. Porque o coração está viciado no caos. Exatamente. O coração vai apontar para parceiros que replicam esse caos inicial, porque o cérebro diz: "Ah, eu conheço isto, estou em casa." Uau! Então, quando alguém encontra uma pessoa que é calma, segura e saudável, o sistema nervoso diz que é aborrecido. Diz que não há química. Por isso, mandar alguém com este histórico seguir o coração é empurrá-lo para um campo minado. E a ideia de que quem ama cura. Isso ainda piora mais o cenário, não é? Transforma a relação num hospital. E transforma o parceiro num medicamento emocional, num terapeuta ou num salvador. E uma relação adulta não é uma encenação entre uma vítima e um salvador. O pacto silencioso de tu tens de me salvar da minha própria dor. E se não o fazes, falhaste. Pois, e isso gera um ressentimento brutal, porque às vezes amar é precisamente aceitar que não podemos curar o outro. Podemos estar lá, segurar a mão, mas a cura é um processo interno intransmissível. Então, e chegando a este ponto da conversa, o que é que isto tudo significa? Devemos simplesmente deitar fora todas estas ideias e frases feitas, deitar o bebé fora com a água do banho? Não de todo. O cerne da questão é que estas frases não são totalmente falsas. Têm uma base de verdade. Sim, a mentalidade importa um bocado, o amor ajuda a reparar, é verdade? As nossas ações têm consequências. O problema, e a nossa verdadeira doença moderna, é quando pegamos nessas pequenas verdades e as transformamos em dogmas absolutos. Em slogans de consumo rápido. Exato, que não admitem exceções. Às vezes, sofremos pelo acontecimento mau em si e sofremos porque achamos que já não devíamos estar a sofrer, porque já devíamos ter meditado o suficiente para ultrapassar aquilo. Nem mais. A vergonha de não estar curado é o que realmente nos consome. Hum, Quando existe um problema de saúde físico grave, uma ferida profunda ou uma fratura, o nosso instinto humano é logo procurar um tratamento rigoroso, não é? Sem dúvida. Vamos a correr para o hospital. Exato. Procura-se um médico especialista, exigem-se exames precisos, radiografias e esperamos uma intervenção clínica perfeitamente adequada à gravidade da situação. Quer dizer, ninguém no seu perfeito juízo tentaria curar uma perna partida com um simples penso rápido. Mas depois, se olharmos com atenção para a forma como lidamos com as feridas emocionais e psicológicas na nossa sociedade atual, o cenário é completamente bizarro. É um contraste absurdo. É mesmo. É como se coletivamente estivéssemos a tentar curar infecções profundas da psique apenas a colar pensos rápidos com frases motivacionais impressas por cima.
E o penso tem cores pastel lindíssimas, tem uma tipografia muito elegante, fica super bem nas redes sociais, mas Mas a ferida continua lá. exatamente, a ferida continua lá, escondida, a piorar silenciosamente por baixo de todo aquele positivismo. E essa imagem ilustra na perfeição o atual paradigma do desenvolvimento pessoal. Vivemos num absoluto caos de diagnóstico emocional que é constantemente mascarado de iluminação espiritual. A dor humana tornou-se algo a ser embrulhado numa estética de positividade muito rápida. E baseia-se numa contradição brutal que, pá, todos nós já devemos ter notado. Nunca em toda a história da humanidade tivemos tanto acesso a discursos sobre cura, amor próprio, limites emocionais e saúde mental. Há retiros, há terapeutas no bolso, ecrãs cheios de conselhos e, no entanto, Hum, No entanto, estamos pior. sim, a sociedade parece estar mais exausta, mais ansiosa, mais frágil e, paradoxalmente, muito mais solitária. Como é que certas frases desenhadas para nos libertar sofreram uma mutação e se transformaram em dogmas perigosos que nos adoecem? Trocámos uma religião da culpa baseada na moralidade divina por outra religião da culpa baseada na otimização pessoal. Pois é, só mudamos o vocabulário para algo que soa muito mais terapêutico, não é? Exatamente, soa científico e moderno, mas o peso da culpa está lá na mesma. Vemos uma cultura inteira a tentar comprar amor próprio através de rotinas de skincare, banhos de imersão super caros, retiros de silêncio, que isto é uma falácia trágica. É uma falácia porque parte de um pressuposto psicologicamente errado. Pá. A ideia de que podemos simplesmente escolher amar-nos a nós mesmos, através de um ato de vontade isolado, como com a mesma facilidade com que escolhemos o que vamos jantar hoje. Pois quem me dera que fosse assim tão fácil. E o resultado é que a pessoa que já carrega o peso de traumas passados passa a carregar um segundo peso, que é a culpa de estar a falhar um seu próprio processo de cura. Sente-se duplamente defeituosa porque não consegue amar-se daquela forma fotogénica que a internet lhe atira à cara todos os dias. Muito do comportamento que hoje nós rotulamos orgulhosamente de amor próprio é, na verdade, medo puro. Pois é. Vemos esta tendência enorme de cortar relações ao mínimo atrito, não é? Bloquear pessoas nas redes sociais ao primeiro desentendimento, sempre justificado com aquelas frases feitas: estou a proteger a minha energia ou estou a impor os meus limites. É uma intolerância clínica à frustração. E este levanta uma questão importante, não é? O que é que estamos realmente a proteger quando nos isolamos dessa forma? Pois, Estamos a proteger a nossa paz ou estamos a proteger o nosso ego da complexidade que é lidar com a falha do outro? Ao evitar o atrito a todo custo, nós transformamos o amor próprio numa forma muito sofisticada e socialmente aplaudida de isolamento fóbico, uma fuga, no fundo. uma fuga total. O verdadeiro amor próprio é muito menos barulhento. Não é uma idolatria narcísica onde o eu está sempre num trono intocável e os outros são meros figurantes descartáveis. Uma simplicidade interior, uma aceitação quieta e realista. É a capacidade de observar a própria existência e concluir algo como tenho valor. É pensar, não sou o centro da galáxia, nem sou um ser divino impecável, mas também não sou lixo. Sou apenas maravilhosamente humano. É uma paz que não precisa de ser vigiada histericamente nem anunciada com dezenas de hashtags nas publicações. É fascinante pensar como distorcemos isso num espaço de tão pouco tempo. Mas avançando, porque a lógica da nossa sociedade é implacável. Se este recolhimento absoluto para dentro de nós próprios falha redondamente em proteger-nos da dor inevitável do mundo, o nosso instinto não é aceitar a falha. Claro que não. É procurar outra cura mágica. É procurar o próximo pense rápido. E é aqui que entramos num território muito sensível, que é a nossa obsessão com a narrativa e o sentido das coisas. Aquelas frases como tudo acontece por uma razão, ou a ideia super popular de que nós criamos a nossa própria realidade. O que é que está a acontecer no nosso cérebro quando nos agarramos assim tão desesperadamente a estas ideias? O que está a acontecer é uma aversão profunda e primitiva ao absurdo e ao caos. O ser humano lida terrivelmente mal com o acaso e com a impotência. A perspectiva de que uma tragédia, uma doença grave ou uma perda repentina possa ocorrer sem qualquer pedagogia escondida. Sem um plano mestre desenhado para o nosso crescimento espiritual, pá, isso é existencialmente aterrorizador. Pois tira-nos o chão completamente. Totalmente. A nossa mente procura padrões para sobreviver. Portanto,
Como mecanismo de defesa, nós inventamos a ideia de que cada lágrima é um investimento num futuro melhor. Romantizamos o sofrimento ao extremo e transformamos a dor numa espécie de exame de admissão para um nível espiritual superior. Eu confesso que compreendo bem o apelo dessa ideia. Parece uma manta quente que nós colocamos sobre o frio gelado da incerteza, mas um reverso da medalha que é muito obscuro. E perigoso. Sim, porque se tudo acontece por uma razão, se nós atraímos tudo com a nossa mente, então estamos perante uma culpabilização sutil, mas letal da própria vítima. É o famoso "o que é que eu atraí?". Exatamente. Alguém que sofreu um acidente ou um trauma violento começa a fazer um interrogatório a si próprio. Espera aí, que vibração negativa é que eu emiti para merecer que isto me acontecesse? Acreditar que criamos a nossa realidade não tem um propósito útil, não nos devolve um sentido de agência que nos tira da passividade absoluta. Não é melhor acreditar que temos o leme na mão? O que é fascinante aqui é a distinção cirúrgica que o autor faz entre agência e omnipotência. E essa é a chave de toda a questão. Não propõe de todo que sejamos folhas mortas levadas pelo vento, sem qualquer controlo. A agência é a marca da maturidade. Ok, É reconhecer as cartas que nos deram, por piores que sejam, e perguntar, dentro deste cenário horrível, qual é a minha margem de ação? O que é que eu posso fazer hoje? Isso é super saudável. O que é tóxico e que o discurso moderno vende como água é a omnipotência. que é achar que controlamos tudo. Exato. A omnipotência é o delírio de que a nossa mente controla absolutamente tudo. Que podemos manifestar a cura de uma doença celular grave apenas com pensamentos positivos e post-its no espelho. E isso rapidamente se torna perigoso a nível social, não é? Porque se ignoramos o contexto, acabamos a ignorar a realidade palpável das outras pessoas. Perfeitamente. Ao nível sistémico, a crença de que tu crias a tua realidade material serve maravilhosamente para varrer as desigualdades estruturais para debaixo do tapete. A biologia e a genética existem, a pobreza intergeracional existe, Claro que sim. a precariedade económica e o trauma sistémico são realidades objetivas, não são falhas de mindset. Se reduzirmos toda a complexidade da vida ao poder da mente individual, pá, evitamos debates cruciais sobre apoios sociais ou condições de trabalho decentes. É quase uma desculpa para não ajudar o outro. É isso mesmo. Dizer a alguém que não tem dinheiro para dar de comer aos filhos que a culpa é da sua frequência vibracional é um ato de violência pura, que vem disfarçado de empoderamento. A verdadeira libertação começa no dia em que admitimos que controlamos uma percentagem mínima do universo, mas que retemos sempre o poder de escolher a forma digna como respondemos ao inevitável. Uau! É um peso enorme que se tira de cima dos ombros quando se aceita essa falta de controle. Mas claro, a natureza humana não desiste assim tão facilmente de querer controlar tudo, não é? Nem pensar. Se percebemos que não podemos dobrar o universo à nossa vontade com a força do pensamento, a tendência é tentar controlar o que está mais perto, ou seja, as nossas relações afetivas mais íntimas. O campo minado do amor. Mesmo. E isto leva-nos diretamente a outro conjunto de frases feitas, que é a glorificação do seguir o coração e a ideia perigosíssima de que o amor cura tudo. Desde crianças que nós consumimos filmes e histórias em que o coração é sempre apresentado como uma bússola mágica, incorruptível, que sabe sempre o caminho certo. E o grande choque de realidade do ponto de vista neurobiológico e psicológico, o coração, ou melhor, o sistema límbico e o sistema nervoso autónomo é frequentemente uma péssima bússola. Uma bússola avariada, quase. Sim, nós fomos ensinados a associar uma intensidade emocional imediata a uma verdade absoluta. Bateu forte, então é amor. Mas o sistema nervoso não foi desenhado pela evolução para procurar a felicidade ou o equilíbrio pacífico. Não. Não. O sistema nervoso foi desenhado para procurar a familiaridade. Para o cérebro, aquilo que é familiar é previsível e o que é previsível parece seguro para a sobrevivência a curto prazo, mesmo que seja objetivamente destrutivo a longo prazo. Imaginemos que uma criança cresce num ambiente de imprevisibilidade crónica, com negligência, gritos ou um afeto muito intermitente. O seu sistema nervoso aprende, lá está, ao nível dos neurotransmissores, que o amor está misturado com picos de cortisol e adrenalina. O seu GPS interno calibra-se para ler as estradas esburacadas, perigosas e caóticas como o caminho normal de casa. Anos mais tarde, essa pessoa se calhar até se depara com um parceiro super estável, emocionalmente disponível, uma verdadeira autoestrada plana e luminosa. E o que é que acontece?
O GPS entra em pânico total. Exatamente. A ausência de sobressalto bioquímico é interpretada por esse cérebro desregulado como ausência de amor. A paz profunda é rotulada como falta de química ou como um tédio intolerável, porque o corpo está literalmente viciado nos altos e baixos do trauma passado. É assustador pensar nisso. Isto desmonta por completo o mito de que quem ama o faz sempre de forma saudável, seguindo a intuição. A intuição muitas vezes é só o trauma a falar alto. Mas e aquela ideia lindíssima de que, se o amor for forte o suficiente, tem o poder de curar essas feridas todas do outro. Existe um romantismo enorme em torno de sermos o porto de abrigo absoluto de alguém. A ideia do salvador romântico. Se ligarmos isto a um contexto mais lato, percebemos rapidamente que essa é uma receita garantida para o colapso de qualquer casal. Colocar num parceiro amoroso a responsabilidade de ser o nosso terapeuta em tempo integral, de regular as nossas emoções fraturadas, de preencher vazios existenciais antigos, pá, é um peso que nenhuma relação suporta. É injusto, não é? É muito injusto. Usar o outro para tapar os nossos buracos não é amor adulto, é utilização afetiva. É transformar um ser humano complexo numa espécie de ansiolítico biológico. O amor adulto não é aquela paixão cinematográfica e caótica que nos arranca o chão debaixo dos pés. Pois, a cultura pop vende muito o amor como uma tempestade incontrolável. Exato, mas o amor maduro devolve-nos o chão. Não é o furacão que leva tudo à frente. É a fundação da casa construída para resistir à tempestade lá fora. E honestamente, talvez a lição mais dolorosa da maturidade seja aceitar estoicamente que amar verdadeiramente alguém significa reconhecer que existem feridas neles que nós não temos o poder mágico de curar. Hum, é um paradoxo brilhante, não é? Desistir de curar o outro é aquilo que realmente permite estar com o outro de forma inteira e saudável. Sem tentar consertá-los constantemente. Exato. Agora, quando a ilusão cai completamente, ou seja, quando aceitamos que a nossa mente não é mágica e que o parceiro amoroso não nos vai salvar das nossas próprias sombras, a modernidade atira-nos as duas últimas tábuas de salvação delirantes. Lá vêm as últimas mentiras. Mesmo. Uma é projetada para o cosmos, que é a ideia do karma, de que o universo devolve sempre. A outra é virada para o desempenho humano, o mito de que o teu sucesso depende apenas do teu foco e resiliência. Basicamente, é o mercado espiritual e o mercado corporativo a darem as mãos para nos culpar. O paralelismo entre esses dois mundos é irrefutável. Hein? A ideia cósmica de que existe uma espécie de contabilidade universal, onde o universo pesa as nossas boas ações e nos recompensa na mesma moeda material, pá, é talvez a negação mais infantil da dureza da vida. É um conto de fadas. É, se olharmos para a história, ou mesmo para o telejornal de hoje, a evidência é gritante. Pessoas profundamente perversas frequentemente ganham, acumulam imensa riqueza e morrem tranquilamente nas suas camas. Enquanto pessoas de uma integridade notável enfrentam tragédias injustificáveis. Mas como o nosso cérebro humano anseia por justiça a todo custo, inventamos o conceito cósmico de causa e efeito. Para nos dar alguma ilusão de segurança no mundo injusto. Precisamente. Onde há desespero por garantias, há sempre um mercado pronto a lucrar com isso. O mercado espiritual da tal manifestação vende exatamente isto. Se o universo é uma máquina de retornos, toma lá este curso de 300 euros para aprenderes a operar a máquina a teu favor. É essa a metáfora. Transformamos o próprio cosmos num imenso e silencioso multibanco emocional. Uma máquina automática. Sim. Nós inserimos o cartão das nossas virtudes, marcamos o PIN de não comer carne e fazer umas boas ações e ficamos de braços cruzados à espera que a ranhura deite cá para fora a recompensa divina. E se o dinheiro não sair, o sistema vira-se logo contra nós, convencendo-nos de que a culpa é nossa porque a nossa vibração espiritual estava demasiado baixa naquele dia. É uma crueldade em loop. E não tem fim. E quando passamos para o mundo físico do trabalho e da produtividade, a conversa é mesmíssima, mas vestida em fatos de treino de alta performance, não é? A ideia do mindset implacável e da rotina matinal perfeita. É o gêmeo idêntico no mundo do capitalismo tardio. A tirania de que o sucesso mental e financeiro requer acordar às 5 da manhã, tomar banhos de gelo, ler um livro por semana e nunca vacilar no otimismo. Os tais vídeos dos bilionários no TikTok. Parece ilusão apontando para a realidade sociológica crua. Há milhões de pessoas exaustas, com múltiplos empregos, com doenças crónicas, a equilibrar a vida numa corda bamba financeira constante.
O que elas precisam não é de um guru que as ensine a ter mais resiliência. A resiliência delas já está esticada até ao limite há anos. Sem dúvida. Elas precisam de políticas públicas, de remuneração digna e, mais essencialmente, de dormir e descansar sem sentir culpa. E até a própria ideia de descanso foi corrompida. Eu confesso que às vezes dou por mim a sentir que o simples ato de me sentar no sofá a não fazer rigorosamente nada é um falhanço gravíssimo na otimização do meu dia. E não é um sentimento isolado, é um sintoma claro da nossa era, que a grande tragédia da modernidade é a recusa absoluta em deixar o ser humano simplesmente ser. Capturamos a inatividade, Como assim capturamos? Apenas o estritamente necessário para garantir que o nosso cérebro tem o retorno sobre o investimento necessário para ser hiperprodutivo na manhã seguinte. O yoga e a meditação, que tradicionalmente eram vias de desapego total do mundo material, tornaram-se ferramentas de alta eficiência corporativa para evitar o burnout. Para voltarmos a trabalhar mais depressa. Exatamente. A cura e a verdadeira espiritualidade adulta seriam exatamente a antítese disto. Seria a rebeldia mansa de fazer o bem e ter compaixão, sabendo perfeitamente que não há quaisquer garantias cósmicas de recompensa. E seria conceder-nos a permissão profunda de sermos falíveis, vulgares, ilimitados, sem a obrigação de transformar cada tropeço da nossa vida num projeto épico de superação que renda visualizações. Então, o que é que isto tudo significa, no fim de contas? A conclusão óbvia não é que estas frases ou conceitos sejam uma mentira total planeada num laboratório maquiavélico para nos destruir. Não de todo. Ninguém argumenta que a esperança é inútil ou que não devemos cultivar a disciplina ou que devemos aceitar relações abusivas porque o GPS está descalibrado. É o processo de simplificação extrema. Pegamos em verdades parciais, arrancámo-las da complexidade humana, retiramos todo o contexto e fervemos tudo até sobrar apenas um slogan absoluto e rígido. Transformamos estes pequenos pensos rápidos em dogmas porque não temos estrutura para lidar com a natureza indomável da vida. É a síntese perfeita desta longa reflexão. E é fundamental que esta desconstrução que fizemos hoje não seja recebida por quem nos ouve como uma mensagem de pessimismo escuro ou de cinismo vazio. Claro que não. É, na verdade, a fundação mais sólida possível para a nossa sanidade mental. É um sopro de liberdade imenso. Não exige que abandonemos a esperança. Exige que aprendamos a sustentá-la, sem recorrer ao delírio ou ao pensamento mágico. É um apelo claríssimo para que desenvolvamos anticorpos intelectuais contra a sabedoria em formato de fast food e contra esta ditadura da positividade permanente que nega a nossa sombra humana. Que nega que a dor faz parte. Pois, a vida real, com as suas lamas, os seus cumos luminosos e as suas perdas, pura e simplesmente recusa-se a caber dentro de uma fórmula algorítmica. A alma de um ser humano é demasiado densa, misteriosa e vasta para ser reduzida a uma frase feita na internet. E é com esse convite belíssimo ao regresso da complexidade profunda que encerramos a nossa análise de hoje. Mas antes de irmos, fica um pequeno exercício mental, um pensamento provocador para quem nos está a ouvir deixar assentar durante o resto do dia. Imaginemos o cenário em que qualquer um de nós decidia deliberadamente acordar amanhã e arrancar todas as camadas destes pensos rápidos. Imaginemos que abandonávamos totalmente o uso dos slogans motivacionais, reconfortantes, que atiramos como escudos sempre que a vida se mostra caótica ou insondável. Se ficássemos apenas conosco próprios e com o silêncio da realidade pura e dura. Que verdades desconfortáveis sobre as nossas escolhas e os nossos limites, ou, surpreendentemente, que peso esmagador seria finalmente retirado dos nossos ombros, nos veríamos forçados a encarar no reflexo do espelho. Depois disto, e se o maior ato de coragem nos dias de hoje, o derradeiro ato de rebeldia, não for encontrar a citação perfeita para o Instagram que explica a nossa dor? Uma bela questão. E se for, sim, sermos capazes de viver no desconforto de uma vida que simplesmente não cabe num slogan. A complexidade assusta, não há dúvida, mas talvez seja o único lugar onde a verdadeira liberdade existe. Uma reflexão perfeita para fecharmos esta nossa análise. Bem, chegamos ao fim, espero que tenham gostado, obrigado por estarem aí, não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós, até breve.